Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine. Ótimo domingo a todas as famílias, a todos os corações que neste momento se encontram nos seus lares, depois de uma semana de muito trabalho, não é mesmo? Nós temos esse direito de descansarmos um pouco, principalmente a nossa mente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, sugerido por uma das nossas irmãs, a Cristina, sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. E a pergunta é: influem realmente os espíritos em nossos pensamentos? Então é isso que nós vamos tentar estudar nessa manhã, né? E desde já eu agradeço a presença de todos, que possam estar conosco, emitindo boas vibrações, para que nós possamos passar a mensagem com muita transparência, né? Com muita simplicidade. Afinal de contas, nós não somos especialistas no assunto, não temos especificações, mas nós temos a força de vontade. E como sempre fazemos, nós vamos iniciar o nosso domingo, nesta manhã, com uma canção. E eu gostaria de oferecer a todos vocês, porque nesta canção vai nos falar a importância do sorriso, a importância de tudo que nós realizarmos na vida, termos esta boa vontade imperando no desejo. Então o sorriso, ele é fundamental para cada um de nós. E nós vamos tocar, e ela começa mais ou menos assim. Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada cega, encontrar a tua fé por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, do cobertor, ou do silêncio que houve, um sorriso. Pois não nos cabe descontar nos outros qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier nos diz que nós espíritas temos todos os motivos para chorar, mas depois é preciso arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o melhor sorriso que nós podemos ter. Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faz o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa tua estrada, cada passo
essa foi a nossa canção desta manhã. Nós sempre colocamos na nossa fala a música, porque eu acho a música muito interessante. Um abraço para nossa amiga Luciana Afonso, se eu não me engano, ela é lá de Itaém, uma terra maravilhosa dos meus irmãos. Teve uma irmã aqui que nos agradeceu. Bom dia, meu irmão, muito obrigado pelo seu empenho na doutrina. Imagina, todos nós estamos nesse mesmo barco que no leme está o Cristo, né? Então, a do Carmo Luz, ó, beijo no teu coração para toda a sua família, do Carmo, muito obrigado. Márcia Foiser está dizendo que está sem som. E aí, Márcia, você consegue me ouvir agora? Eu vou até me aproximar um pouco, porque nós gravamos pelo celular, então é um pouco limitado. Então vamos lá no nosso assunto, porque nós vamos tocar mais uma canção ainda. Nós vamos falar sobre a questão especificamente 459 do Livro dos Espíritos. Quem não tem o livro, procure adquirir, que é uma obra basilar da doutrina espírita. Então este livro, ele é fundamental para que nós espíritas possamos agregar no nosso psiquismo os valores perenes e imperecíveis do Evangelho, né? Por isso é que a doutrina espírita nos consola. Como? Através do conhecimento. E isso é muito bom, né? A Suzeli Oliveira Lima está nos dando bom dia. Muito obrigado, Suzeli. Continue conosco, tá? Compartilhe o nosso vídeo, que é muito interessante para nós levarmos esta mensagem para muitos outros corações, tá ok? Deixa eu ajeitar aqui. Então, na questão 459 do Livro dos Espíritos, 459, né? Ele diz assim, Allan Kardec faz a pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que as entidades venerandas dão a Allan Kardec é: muito mais do que imaginais, pois frequentemente ou de ordinário são eles que vos dirigem. Então hoje nós vamos falar exatamente só desse assunto. Esse assunto dessa pergunta, viu, pessoal? Ô Márcia, dá uma olhadinha no seu celular aí, porque o pessoal está ouvindo, tá? Às vezes algum probleminha no som, viu? Porque está saindo o som. Dá uma olhadinha no celular e tenta aumentar um pouco mais para a gente ver, tá ok? Então, essa questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é de fundamental importância para nós. Então, os Espíritos nos dizem que nós somos influenciados muito mais do que nós podemos imaginar. Ou seja, se nós somos criaturas pensantes, nós pensamos, segundo André Luiz, 24 horas por dia. Então, nós temos uma atividade mental intensa. Um abraço no coração do meu irmão Wilson Ferreira dos Santos. Está nos dando um bom dia, Wilson. Paz no teu coração. Continue conosco. Compartilhe o nosso vídeo, tá? Beijo em toda a família. Então, se nós somos seres pensantes, nós temos uma atividade mental intensa. Intensa e constante. Por isso, há de se seguir aquele imperativo do Cristo, quando ele nos disse: orai, mas também vigiai, para que nós possamos não vir a cair em tentação. Ou seja, é justamente disso que Jesus já nos cautelava, que já nos alertava, para que estivéssemos atentos por esta influência que é bem maior do que nós podemos imaginar. E o interessante, a gente faz uma contra-pergunta em cima dessa pergunta 459 do Livro dos Espíritos. E por que existe a influência? Será que nós já paramos para pensar nisso? Por que nós somos influenciados? E a resposta ela é muito simples. Porque em nós há algo que eles sintonizam. É por isso que nós somos influenciados. Muitas vezes nós estamos ou envolvidos por irmãos de condição moral muito rasteira. E se eles encontram em nós a sintonia, é porque os defeitos e as imperfeições que estão neles também se encontram em nós. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Nem sempre uma capa vistosa, uma capa bonita, né, elegante, cheirosa, que é o corpo físico, revela a condição moral do espírito. Porque na realidade o que vai revelar o seu conteúdo moral é o que ele agregou por dentro,
é justamente os valores espirituais que ele já conseguiu galgar, que ele já conseguiu adquirir ao longo das suas reencarnações. Porque tem muita gente, meus irmãos, que desencarna e que não sabe disso. Por exemplo, tem um exemplo que hoje nós vamos ter uma fala com o título O Espírito e as suas funcionalidades. Nós vamos fazer essa palestra hoje lá na nossa casa, no Grupo Espírita Emmanuel, de Posto da Mata. Eu sou aqui do sul da Bahia. Eu estou entre o estado do Espírito Santo, né, e de Minas Gerais e a Bahia. Então é bem ali no sul da Bahia, tá? E eu me chamo Denilson Ferrara. Aqueles que quiserem me seguir pelo Facebook, também temos o nosso Face, nós postamos muitas coisas legais, muitas palestras. Denilson Ferrara. Colocou lá e a gente aceita, tá bom? E continuando, muitos de nós desencarnamos e não sabemos disso. Tem uma historinha muito interessante. O Edson dos Santos está nos dando bom dia. Edson, muito bom dia para você, viu? Muita paz, continue conosco aí, tá? A Luciana está dizendo que ela precisava muito ouvir isso. Que bom, Luciana, nós só estamos começando, né? Muito bem, eu fico muito feliz. Um abraço para o Sandro, que já está conosco aí. Deixa eu convidá-lo aqui. Veja bem, por que a gente falou isso? Tem muitas pessoas que desencarnam e não sabem que desencarnar. Nós temos um exemplo muito clássico. Quem de nós já não assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida? Eu acho que a grande maioria de nós assistimos aquele filme, não foi? Se você não assistiu esse filme, é só você ligar na sessão da tarde, que todo dia passa. Eu nunca vi um filme que passa tantas vezes. Então, esse filme, o Ghost, do outro lado da vida, tem uma cena nele que chama a atenção de nós. Principalmente nós espíritas, que conhecemos a complexidade, né, e como se dá esse trâmite da saída da vida material para a vida espiritual. Então, veja bem, no filme, logo no início, quando eles estão passeando, ali no começo, é a Molly e o Sam, né? O Sam, se eu não me engano, é o Patrick Swayze, e a Molly. Então eles estão passeando, um assaltante vai e tenta cometer um assalto. Naquele momento, se eu não me engano, o Sam reage, ele toma um tiro no estômago. E ele sai correndo atrás do assaltante, o assaltante consegue fugir. Quando ele vira, ele percebe que o seu corpo está sendo segurado, o seu corpo físico está sendo segurado pela a namorada. E ele vê o corpo na região do intestino ensanguentado, porque foi justamente onde o projétil entrou. Então, quando ele passa a mão no rosto da Molly, a sua namorada, a mão dele passa por entre o rosto dela. E ele percebe naquele momento, né, que ele havia desencarnado. Meu amigo Pulquério Barbosa, bom dia, estou assistindo de Olinda. Beijo no seu coração, viu, Pulquério? Toda a sua família, muito obrigado por esse voto de confiança. Então, quando ele passa a mão no rosto, né, da esposa e não consegue tocar, ele percebe que realmente a Ori Pombal Nunes está nos dando bom dia, paz e luz a todos. Então, nesse momento, ele não desespera. Ao caso de nós, muitas vezes nós desesperamos com o desencarne. Ele não. Ele se coloca no lugar dele. E ao longo do filme você pode ver que ele pega metrô, que ele pega carona nos carros, que ele vai nos cinemas, nos teatros. A única vantagem que eu acho, né, é que não paga o ingresso, né? Ele pode entrar de graça. Ninguém percebe. Mas por que ele fazia isso? Por que ele não conseguia atravessar as paredes? E assim o espírito, na condição de desencarnado, tem essa probabilidade. Porque o Sam, que era o namorado da Molly no filme Ghost, ele era muito terra-terra. Ele ainda era um espírito muito materialista. Todas essas sensações estavam nele, de ainda estar envolvido por um corpo físico. Esta cena no filme é interessante para nós espíritas podermos analisar como é que está o meu nível evolutivo aqui na Terra. Porque Jesus nos disse, aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Justamente. O nosso coração está onde? Aonde estão os meus ideais, meus objetivos? Né? As minhas metas? Está no caminho bom? Estão indo em direção à própria luz da evolução?
Ou eu estou ainda preterivelmente querendo, às vezes, o mal para o meu semelhante? Porque quando nós desencarnamos, existe uma lei chamada lei, né, de afinidades, lei de atração. Nós somos imediatamente atraídos para essas situações que nós vivemos quando encarnados. É por isso que nós temos de pensar. E isso se dá, essa interferência, essa influência que os espíritos têm sobre nós, justamente pelo nosso psiquismo, né? Pelo nosso pensamento. Quando nós estamos pensando, nós estamos fazendo o quê? Irradiando. Irradiando. Essas irradiações, ela têm ondas. São compostas por ondas. E é justamente essas ondas que vão de encontro às tendências dos outros espíritos. É por isso que muitas vezes você tem a tendência ao suicídio. Caiu um pouco aqui, pessoal. Então, as pessoas que têm tendência, por exemplo, ao suicídio, elas vão estar, logicamente, sintonizadas com criaturas que têm a mesma tendência, por exemplo, no Japão, na China, em outros continentes. É o poder da irradiação do pensamento. É por isso que os espíritos conhecem, quando nos olham, as nossas identidades espirituais. Porque através dessa identidade espiritual, nós não temos como fazer o que nós denominamos de maquiagem, de jeitinho brasileiro. Nós não temos. Lá nós vamos realmente nos aparecer, nos colocar da forma que realmente nós somos. Ou seja, você vai ter a oportunidade de estar frente a frente com a sua própria consciência. Então tudo se dá no campo do pensamento. Se eu sou uma criatura negativa, se eu sou uma criatura... Um abraço para o seu Moacir, já está conosco aí, né, seu Moacir? Beijo no seu coração, para toda a família. Francisco, bom dia. Muito obrigado, Francisco. Continue conosco, meu irmão. Beijo na sua família, viu? Com todo o seu coração. Então, quando nós estamos a Cristiane já está conosco. Hoje nós estamos fazendo esse tema porque a Cristiane nos sugeriu. No outro domingo, se você quiser outro tema, dê uma sugestão para nós também. Vamos fazer uma sugestão de ideias, um misto. O que gostaria que nós falássemos no próximo domingo? A que tema nós poderíamos expor aqui? Nesse domingo nós estamos falando da influência dos espíritos em nossos pensamentos, que é um tema excelente, né? E aí, como eu estava dizendo, como os espíritos identificam o nosso padrão vibratório? O que nós somos realmente? Porque quando nós estamos pensando, existe o que a gente denomina de forma-pensamento. O que é forma-pensamento? A partir do momento que eu estou pensando, eu estou vibrando. Essas imagens ficam circulando em torno da minha psicosfera mental. E são como flashes, são como formas mentais. E é justamente aí que os espíritos conseguem identificar através da energia e das formas pensamentos que nós emitimos, quem nós verdadeiramente somos. Por isso que Jesus falava, irmãos caiados por fora e por dentro existe a podridão, que é realmente a falta do equilíbrio dos nossos pensamentos. Então nós condicionamos a mente, a nossa psique, em 3 propriedades muito importantes. Moninha, bom dia, que é paz e luz no seu coração, minha irmã. Então, nós condicionamos essa mente em 3 propriedades muito importantes, que são elas: fluido, energias e vibrações e pensamentos. Há um exemplo de Divaldo, que eu não sei se vocês já viram, que casa muito bem com esse tema. Certa vez, a sua benfeitora Joana de Ângeles foi levá-lo para uma excursão no plano espiritual, onde Divaldo, juntamente com alguns caravaneiros, iriam ajudar em resgate de alguns irmãos. Eles adentram em uma propriedade, quando Divaldo é chamado a atenção pela sua benfeitora Joana de Ângeles. Ela vira para ele e fala, silêncio. E ele pensou que Joana estava passando por alguma dificuldade mental, porque ele estava quieto.
mas no plano espiritual o barulho que faz é os nossos pensamentos. Divaldo, naquele momento, apresentava uma certa dissintonia com os pensamentos, meio que desorganizados, e aquilo causava uma forma de impedimento de assistência aos benfeitores. É por isso que quando nós vamos na casa espírita assistir uma palestra, tomar o passe, né, e nós vamos participar dos estudos, é muito importante que você vá, antes de sair da tua casa, faça uma prece. Peça aos espíritos de luz, os benfeitores, que possam ampliar a sua capacidade de percepção e entendimento, para que naquele momento que você esteja naquela instituição espírita, você possa colher dali o melhor que o seu coração possa albergar. Porque muitas vezes nós vamos assistir uma palestra espírita. Nós chegamos lá, sentamos, o palestrante está falando, e a nossa mente, o nosso pensamento, está do outro lado do mundo. Quando não muito preocupado com os nossos afazeres da segunda, da terça, da quarta-feira. É aquele boleto que vai vencer na segunda e eu não tenho dinheiro. É às vezes aquele relacionamento difícil, que eu estou ali na casa espírita tentando me fortalecer, e mesmo assim eu não consigo. Porque a mente e o pensamento está ligado ainda nessas desarmonias constantes. Então nós temos que aprender a nos calar por dentro. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando foi perguntada por um repórter, a Tânia Coutinho está nos dando bom dia. Bom dia, Tânia. Beijo no teu coração, muito obrigado pela tua companhia. Compartilhe o nosso vídeo. Então, a Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela já estava no hospital. Já estava prestes a desencarnar. Um repórter americano pergunta a ela: Madre, o que a senhora conversa com Deus quando está em prece? E a resposta dela é: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E ela ficou, o repórter, intrigado, né, com aquela resposta, pergunta: ah, é, Madre? A senhora não fala nada, só escuta? E o que Deus fala com a senhora? E ela diz: ele não fala nada, meu filho, ele só escuta. Isso é a prece. É justamente isso. A Ana Maria Araújo, bom dia, Ana, beijo no teu coração. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Então isso é a prece. A prece é essa capacidade de nós interagirmos com Deus. Essa aproximação que nós podemos ter. A Magda está nos dando aqui um bom dia. Que Deus nos abençoe, Magda. A você e sua família. Muito obrigado pela sua participação. Então, esta questão da prece ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. E nós praticamos esse recurso muito pouco, né? Porque se nós formos analisar os nossos pensamentos ou dos espíritos, esse processo se dá sempre de mente a mente. O espírito, para poder nos influenciar, ele não adentra no nosso corpo. Quer dizer, ele fica justaposto, lado a lado. E o que acontece com isso? Nós alimentamos ele e ele nos alimenta através da sintonia. A sintonia dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós deixamos cair o nosso padrão vibratório e sofremos com isso. Uma pessoa que deixa o seu padrão vibratório baixo, ela se torna negativa. Ela não há, muitas vezes, os bons pensamentos não albergam em seu coração. Há tristeza, melancolia, agonia, depressão, se não tomar cuidado. Então é por isso que nós temos que estar muito atentos nessa condição emocional que nos apresenta. Quanto mais elevamos o nosso pensamento, mais aumenta o nosso padrão vibratório. Quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, esses espíritos que nos querem nos causar o mal, às vezes são os nossos desafetos do passado, por equívocos que nós cometemos, porque todos somos imperfeitos, e estamos aqui no educandário das almas, que se chama Terra, que é o nosso planeta, justamente para nos fortalecer, né? Então as escolhas, meus irmãos, são sempre nossas. O primeiro impulso é sempre seu, porque senão a gente coloca assim: ah, mas eu estou errando, então são os espíritos que estão me orientando a errar. Não. Nós temos responsabilidades para com os nossos pensamentos. Porque tudo parte primeiramente da nossa mente. Então,
é muito interessante nós ficarmos atentos, né, com a nossa conduta moral. Isso é importante. Porque Jesus falava, diz-me o que tu pensa, e eu te direi com quem tu andas. Aí está tudo resumido que nós falamos aqui. Né? O que eu estou pensando atrai as minhas companhias espirituais. Se eu estou pensando o bem, a caridade, a benevolência, a fé, a esperança, eu vou estar envolvido e sempre amparado por espíritos que respiram esta mesma sintonia de serenidade, de mansuetude e de paz. Então, se você não sintoniza com espíritos, eles não têm acesso a nós. É simples assim. Então, comecemos a praticar a partir de agora. Então, eu já falei muito, né? Nós vamos tocar a nossa última canção para encerrarmos o nosso domingo. Desde já eu agradeço a cada coração que nos ouve. Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem compartilhando comigo este momento especial. E nós vamos estar aqui sempre nesse horário. Domingo, a partir das 9h50, às 10 horas, 9h30 às vezes, nós sempre vamos estar aqui falando um determinado tema. E se você quer, por exemplo, ouvir algum determinado tema da doutrina espírita no próximo domingo, coloque nos comentários aí qual o tema que você gostaria que a gente falasse, que a gente comentasse, que nós vamos estar providenciando um estudo para que no domingo nós estejamos falando. Portanto, um abraço a todos. Nós vamos tocar a nossa última canção que eu separei para vocês. E essa canção eu espero que possa levar para vocês bons frutos, de muita paz, de muita luz, principalmente para as nossas famílias. Um certo de um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia do coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida mais além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher de bom o que nascer, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, colher dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares
lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Meus irmãos, um abraço a todos. Muito obrigado por essa participação de cada um de vocês. Mais uma vez, nós temos lá também o nosso Facebook, Denilson Ferrara. Quiser nos seguir lá, nós estaremos lá, tá ok? Qualquer dúvida pode colocar os comentários. E nós temos também um grupo pelo WhatsApp chamado Só Doutrina Espírita. Eu vou estar colocando o link aí na nossa página. Aqueles que quiserem participar, é um grupo só de perguntas e respostas. Não é permitido fotos, vídeos, para que não sobrecarregue os nossos aparelhos de celular, ok? Até o próximo domingo e eu estou aguardando nos comentários aí o tema que vocês poderão sugerir para nós, tá bom? Beijo no coração, que Jesus ilumine a todos e muito obrigado.